Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um dia das nossas lives, dos textos que inspiram. E hoje é dia 30 de dezembro, faltando apenas praticamente um dia no nosso 2021. E é tão bom que a gente pode estar juntos nesse tempo, aprendendo do Senhor e sendo desafiados por Ele a vivermos aquilo que Ele deseja para nós. Então estamos iniciando mais um tempo da nossa live. Vou aguardar os queridos irmãos chegarem e a gente já vai iniciando juntos esse nosso tempo. Bom dia, bom dia, bom dia, mãe. Bom dia aos queridos que estão chegando. Só arrumando um pouquinho aqui a nossa câmera. Muito bom que nós podemos estar juntos. Nós podemos tomar esse cafezinho da manhã juntos, compartilhar da palavra do Senhor. Sermos desafiados pela vida do rei Davi e todo esse processo da vida dele. Bom dia, Almir. Bom dia, Rudbert. Bom dia, Rose. Espero que todos os irmãos estejam bem, as coisas estejam se encaminhando aí. Acredito que muitos tirando um pouquinho esse final do ano para dar uma descansada, uma revigorada nas forças. E com certeza Deus tem cuidado da vida dos irmãos também nesse tempo agora de descanso, né? Muito, muito bom. Hoje nós vamos refletir mais uma vez sobre a vida de Davi. Bom dia, Noemi. Bom dia, os queridos que estão chegando. Hoje nós vamos refletir mais uma vez na vida de Davi e com certeza Deus tem muito para nos ensinar, né? A Rose aqui já fez um pedido de oração. Vamos já anotar aqui para a gente orar no final. Jean, seu filho. Vamos orar, Rose, pode deixar. Vamos orar no final pelo seu filho. Vou colocar isso diante do Senhor. Deus há de responder com a sua boa mão no seu devido tempo. Então, vamos iniciar nosso tempo de devocional, nosso tempo de reflexão da palavra. Hoje nós vamos avançar mais um capítulo. Com certeza nós não vamos finalizar essa história de Davi e esse processo na vida de Davi de chegada ao trono, mas nós temos lições muito interessantes para aprender através desse processo. Deus tem falado já aos nossos corações diante do desafio que é sermos inspirados pela vida de Davi. Davi era homem como eu, era homem como cada um de nós aqui, como humanidade, mas Deus o usou de uma maneira fantástica no povo de Deus como um dos maiores reis da história de Israel, se não o maior rei de Israel, e Deus usou ele de uma maneira incrível. E a Bíblia conta então que a partir de Davi, em Judá, a linhagem de Davi nunca se afastou do trono. E é muito lindo de ver Deus preservando a sua família e usando toda a sua família de forma incrível na história de Israel para ser essa figura daquele que viria, o rei Jesus, né? Então é muito, muito bacana esse processo e ver o que Deus também está fazendo através da vida de Davi nesse processo todo. Isso nos inspira de uma forma muito incrível. Daí nós vamos orar sim, vamos orar pelo Dudu, com certeza, que é anotado para a gente, ao final do nosso devocional, nos colocarmos a vida do Dudu, querido, nossos juniores diante do Senhor.
Então, se os irmãos puderem acompanhar em as suas casas, na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 18, hoje nós vamos ver então a virada de chave de Saul com Davi. Muitos dos irmãos provavelmente já leram a história, e a história de Davi e de Saul é uma história de muitas reviravoltas. Principalmente porque Saul, a partir do momento que percebeu que o Espírito do Senhor havia saído dele, e é importante a gente fazer aqui abrir um parênteses. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele tinha a função de capacitar alguém para uma obra específica. Muito diferente do que nós temos hoje no Novo Testamento, onde nós entendemos que o Espírito Santo ele habita em nós e nos capacita, então, permanentemente a caminhar com o Senhor e tudo. No Antigo Testamento, o Espírito ele vinha, capacitava para uma obra específica e depois ele retornava a Deus e havia sempre esse movimento. Então, Saul foi capacitado pelo Senhor quando foi ungido rei, mas a partir do momento que Davi foi ungido, a Bíblia fala que em vários momentos Saul era atormentado pelo Espírito, por um espírito maligno, porque realmente o Espírito agora de Deus havia saído dele e essa capacitação vinda do Senhor, né? Então aqui vai mostrar esse processo agora. E o que eu acho mais interessante, antes até mesmo da gente entrar no texto, é percebermos o quanto Davi fazia as coisas pelo que fazia, porque o Senhor estava com ele. Talvez esse detalhe seja o detalhe da nossa devocional hoje, né? Então, 1 Samuel capítulo 18 diz assim: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se aligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi onde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Só que a gente já tem muitas lições interessantes. Davi e Jonatas era o filho de Saul, aquele que deveria ser o herdeiro do trono, agora firmam uma amizade muito forte. E a Bíblia fala que a alma de Jonatas se ligou à de Davi, de tão intenso que era a amizade desses dois homens, e a importância que essa amizade tem no caminhar agora de toda essa história, ela é muito interessante. E aqui a gente já aprende algo muito importante: ninguém caminha sozinho. Todos nós precisamos de pessoas, todos nós precisamos de gente ao nosso lado, amigos mais chegados que irmãos, companheiros de caminhada. E Jonatas foi esse, mesmo sendo filho de Saul, mesmo sendo aquele que provavelmente deveria ser o cara que iria perseguir Davi, porque Davi aparentemente iria roubar o seu trono, roubar o trono da sua família. Mas Jonatas e Davi, principalmente a postura de Jonatas com Davi, mostrou de alguém que não conseguiria andar sozinho se não fosse por causa de Jonatas. Mais à frente, se os irmãos caminharem na leitura de 1 Samuel, verão um momento onde Davi é obrigado a fugir agora de Israel e do trono de Saul, de servir a Saul, porque eles Jonatas e Davi tiveram uma boa conversa e entenderam juntos perante o Senhor, através de uma situação que Saul iria perseguir Davi, estava agora obstinado no seu coração em matá-lo. E Saul ajuda Davi nessa fuga, ajuda porque havia entendido que Deus estava com Davi. E por isso não era justo que ele fosse morto por algo que ele não fez. Ele era inocente. Olha só a importância de Jonatas na vida de Davi. Olha a importância da amizade desses dois caras aqui, desses dois homens,
para a caminhada do povo de Deus e para a caminhada de Davi até chegar no trono. Irmãos, nós não caminhamos sozinhos. Nós não podemos achar que iremos viver a nossa vida, e principalmente a vida cristã, solitários. Deus quer de nós, Deus nos desafia a caminhar com pessoas, a termos amigos mais chegados que irmãos. E aí então, como a Bíblia aqui colocou, Davi era bem quisto, ou seja, todo Israel adorava Davi, gostava demais de Davi, porque ele se conduzia com prudência diante das batalhas que ele ia. Davi era um grande guerreiro. E aí então o verso 6 até o verso 7 vai mostrar que, vindo Saul e seu exército, agora da batalha, juntamente com Davi, as mulheres de todo Israel saíam, e muito provavelmente aqui nós estamos vendo uma situação de um retorno de guerra, e as mulheres cantavam uma canção que enfureceu Saul. A Bíblia fala então que a canção ela é simples, dizia assim: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E a Bíblia então fala no verso 8 que Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão um trono, senão um reino? Naquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. E essa situação foi o momento onde virou a chave na cabeça de Saul. E Saul agora passa a perseguir Davi durante todo o processo até que Davi venha a assumir o trono de Judá e depois de toda Israel. Daqui para frente, até o final de 1 Samuel, são os momentos de perseguição a Davi. E aí a Bíblia fala então no verso 10, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Verso 12. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Esse era o principal motivo pelo qual Saul temia Davi, porque sabia que Deus estava com ele. Sabia que de agora em diante o Espírito do Senhor havia o deixado de capacitar para fazer aquilo que ele deveria fazer, mas estava capacitando Davi a viver tudo aquilo que ele tinha. Era questão de tempo para que o reino de Saul caísse. Porém, qual é a atitude de Davi? E aqui, se a gente fizer uma retrospectiva, é muito interessante até agora das nossas lives. Nós vimos a unção de Davi, o momento onde Deus o escolhe, mesmo ele sendo pequeno, mesmo ele sendo aparentemente desprezado, até mesmo pela sua família. Deus o escolhe então para uma grande obra, Deus o capacita. E verso 17, o capítulo 17, como vimos ontem, nós vemos Davi agora servindo diante do Senhor e matando aquele gigante e protegendo agora o povo de Israel para que todo o nome do Senhor seja conhecido, para que o nome do Senhor seja conhecido por toda a terra. E aqui agora nós temos um rapaz, um moço sendo perseguido por causa do seu reino. Davi em nenhum momento se coloca como rei, em nenhum momento ele tenta um golpe de estado, em nenhum momento ele tenta tirar Saul do trono, porque Davi entendia que o Deus que o ungiu o colocaria lá no momento certo. E Davi foi vivendo a sua vocação, Davi foi vivendo o seu chamado para servir o povo de Deus, como um guerreiro que deveria guerrear as guerras do Senhor para que o seu nome seja conhecido por toda a terra. E aí então vai mostrar que Saul agora
tenta de qualquer forma colocar Davi em situações para que ele fosse morto, para que ele caísse, para que ele sofresse alguma coisa. Mas Deus estava com Davi. Deus estava com Davi, o protegendo, cuidando e trazendo bom êxito em todas as obras da sua mão. Verso 13. Pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. E ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Davi somente tinha bom êxito em tudo que fazia, porque o Senhor era com ele. E Saul agora se torna um homem extremamente amedrontado. E tantas histórias acontecem agora, de Saul querendo perseguir Davi, querendo matar Davi, para tomar para si o trono, ficar lá abraçadinho e não sair dali. Mas Deus já não queria que Saul estivesse ali. Saul desagradou ao Senhor. Deus desprezou a Saul, mas Deus escolheu Davi. E Davi estava sendo usado pelo Senhor de uma forma incrível. O que nós podemos aprender com isso, irmãos? Uma verdade incrível do Senhor. Nós só podemos ter êxito em que fazemos. Nós só podemos ter relevância. Nós só podemos realmente viver aquilo que Deus quer para nós quando Deus está conosco. Quando nós caminhamos com Deus. E é interessante olhar para a vida de Davi e perceber que daqui para frente nós vemos Davi em todos os momentos consultando o Senhor. E talvez seja essa uma das características mais importantes que aprendemos de Davi. Davi não tomava uma decisão sem antes consultar o Senhor. Nos momentos de dúvida, ao invés de pensar do óbvio do homem, Davi consultava o Senhor. Davi era alguém que andava com Deus. Em todos os momentos, enquanto ele andou com Deus, Deus deu bom êxito nas obras de Davi. Mas ele estava andando com Deus. Por isso nós aprendemos nesse tempo, e é muito importante nesse final de ano nós refletirmos sobre isso. Porque tudo o que fazemos muitas vezes é muito baseado no óbvio do homem. Nós somos inteligentes, nós nos colocamos muitas vezes como pessoas dotadas de conhecimento nas nossas áreas, na nossa área de trabalho, no que fazemos. Nós nos colocamos muitas vezes como pessoas sábias para tomar boas decisões. Mas Davi nos ensina que a melhor decisão é caminhar com Deus e pedir a direção do Senhor, para que Ele nos dê o bom êxito em tudo que fizermos. Seja nos relacionamentos, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja nos projetos futuros, seja lidando com o futuro. Tudo isso acontece e nós podemos viver um pouquinho do que Davi vivenciou aqui, de ter bom êxito em tudo que fazia, quando caminhamos com Deus, quando buscamos a Deus e quando fazemos de Deus a pessoa mais importante da nossa vida. E essa é a lição que Davi nos ensina hoje. Davi andava com Deus e por isso Davi vivenciava e tinha bom êxito nos seus empreendimentos. Verso 14: pois o Senhor era com ele. Amém, irmãos? Que esse seja o desafio do nosso dia de hoje. E que no próximo ano, todas as nossas resoluções, planos, projetos sejam colocados diante do Senhor. Que nós possamos realmente nos colocar diante do Senhor e andar com Deus todos os dias da nossa vida. Que ao tomarmos uma decisão, não seja uma decisão unilateral, mas que seja uma decisão diante do Senhor, consultando ao Senhor, pedindo a direção do Senhor. Porque com certeza, quando Deus estiver com a gente, Ele vai nos capacitar para tomar as melhores decisões. Aí nos perguntamos, passaremos por dificuldades? Sim, da mesma forma que Davi. Davi andava com Deus, mas isso não o tirou
de passar por dificuldades, não tirou de passar por lutas, por ser perseguidos diversos anos por Saul, mas Deus continuava com ele. Deus continuava dando bom êxito em todos os seus empreendimentos. Que Deus nos ajude nesse tempo a caminharmos com Deus e vivenciarmos os planos de Deus para nós, aqui e agora. Amém? Se os irmãos têm mais algum pedido de oração, nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo para que Ele nos capacite então a viver tudo isso que fomos inspirados pela vida de Davi hoje, a vivermos e andarmos com Deus nesse tempo, a termos bom êxito em tudo aquilo que nós fizermos, porque o Senhor está com a gente. Então, se os irmãos têm algum pedido, nós já tivemos 2 pedidos aqui no nosso tempo, na nossa live. A Rose compartilhou pedindo oração pelo Jean, seu filho, está doente, está com uma doença renal e está bem ruinzinho. A Dai pediu pelo Dudu, nosso querido Dudu dos juniores. Se os irmãos têm mais algum pedido, nós vamos deixar aqui mais um minutinho para os irmãos compartilharem e nós vamos orar juntos. Então, finalizando o nosso tempo agora pela manhã, se os irmãos puderem compartilhar aí no chat, a gente vai estar juntos colocando diante do Senhor as nossas vidas. Vamos dar mais uns segundinhos aí, se os irmãos puderem compartilhar os seus pedidos. Nós vamos colocar diante do Senhor. Vamos continuar orando pela Larissa e seu esposo, o Anderson, que perderam seu filhinho. Nasceu e veio a falecer agora, nesses últimos dias. Continuar colocando diante do Senhor. Vamos continuar orando então pelo Amarildo e sua família, a Célia e a Maria Isabel. Estivemos orando nos últimos dias, estavam com uma febre forte, para que realmente não seja o Covid, né? Todos os seus desdobramentos. Vamos continuar orando pela saúde. Obrigado por compartilhar, Raquel. Vamos continuar orando por isso, com certeza. Vamos orar então, irmãos. Obrigado, Senhor, por esse dia, Paizinho. Obrigado por mais essa devocional. E obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas e o Senhor tem nos inspirado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por isso. E obrigado, Paizinho, porque a Tua boa mão tem cuidado de nós nesse tempo. Obrigado pela vida de Davi. E obrigado porque o Senhor usou de uma forma incrível a sua vida. E Davi nos ensina lições tão inspiradoras, Pai. Obrigado porque o Senhor deu a ele bom êxito em todos os seus empreendimentos, no momento em que ele andava contigo, no momento em que o Senhor era com ele, Pai. E nós podemos perceber características na sua vida tão importantes que nós podemos tirar lições tão profundas para as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de Davi. Obrigado porque o Senhor nos inspira através do modo como ele viveu. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a colocar em prática isso nas nossas vidas. Que a maior resolução que a gente possa fazer para o ano de 2021 seja andar contigo, seja buscar com que o Senhor esteja conosco, para que tudo aquilo que a gente fizer, a gente tenha bom êxito. Não de que não teremos dificuldades, de que não teremos lutas, mas que nós viveremos a Tua vontade, e a Tua vontade será o foco das nossas vidas no ano de 2021. Nos ajuda, Senhor, a vivenciar isso na prática, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, o Jean, filho da Rose, que está doente, está com essa doença renal, Pai. Nós oramos para que o Senhor traga restauração plena da sua saúde, ó Pai. Nós colocamos diante do Senhor também o Dudu, nosso querido dos juniores. Que o Senhor o abençoe nesse tempo, Pai. Que o Senhor traga a ele essa alegria de poder estar agora junto com sua família.
nesse tempo agora de férias, mas que também o Senhor possa trazer conforto ao seu coração. Imaginamos que foi um ano bem desafiador para ele, para todos os nossos queridos que estudam e não puderam estar na escola, estudando online, lidando com tudo isso, Senhor. Que o Senhor possa trazer isso, esse conforto do Senhor a ele, e que ele possa caminhar contigo e possa te conhecer de verdade, Senhor. Obrigado, Pai, por isso. Nós continuamos colocando diante do Senhor a vida do Amarildo e de sua família, Maria Isabel, todos os queridos da sua família, ó Pai. Que o Senhor possa cuidar e trazer plena restauração à sua saúde, ó Pai. Para que o Senhor possa preservá-los de ter pego o Covid e que o Senhor possa trazer plena restauração à saúde deles, ó Pai. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e pelo teu cuidado. Traga também, Senhor, conforto à família enlutada da Larissa, do Anderson, esses queridos que perderam o seu filhinho já tão novinho, tão bebezinho, Senhor. Senhor, traga esse conforto vindo do Senhor, essa paz que excede a todo entendimento em toda situação, que somente o Senhor pode dar, ó Pai. Continua cuidando de nós, do teu povo, e nos ajuda, Senhor, a viver tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Que seja esse um ano de 2021, que seja um tempo de vivermos na tua presença, de caminharmos contigo, de questionarmos as nossas vidas, de sermos transformados pelo Senhor, de buscarmos a maturidade em Cristo Jesus. Que seja um tempo, ó Pai, de transformação de vida nas nossas vidas, ó Pai. Que ao caminharmos contigo, Deus, o Senhor transforme a nossa forma de ver o mundo, o Senhor transforme os desejos do nosso coração, o Senhor transforme a nossa mente, o Senhor transforme os nossos relacionamentos. Que esse Evangelho, essa verdade que o Senhor Jesus morreu por nós, nos transforme. Que a gente seja inspirado por pessoas que te serviram, Senhor, e que a gente possa imitá-los à medida que eles caminham contigo. Obrigado porque Davi é esse exemplo para nós, que nós podemos olhar, ver alguém que caminhou contigo e sermos aqueles que também caminham diariamente contigo, te buscando e desejando viver a tua vontade para nós diante dos nossos desafios. Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse tempo. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Queridos, muito bom que nós podemos estar juntos mais uma manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje é dia 30 de dezembro. Amanhã é o último dia do ano. Um tempo, eu acredito, que para muitos de reflexão, de tomada de decisão, de planejamento, mas que o nosso maior planejamento, nossa maior resolução do ano de 2021 seja andar com Deus, seja com que Deus esteja conosco em tudo que fizermos, e com certeza Ele direcionará os nossos passos, porque Ele é o nosso Deus. Deus abençoe o seu dia, que seja um dia abençoado na presença do Senhor, e amanhã estaremos juntos, refletindo mais uma vez, se Deus permitir, na vida de Davi, tirando nossa última lição, fazendo nossa última live do ano de 2020. Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo dia. Um abraço. Até amanhã.